Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou falar sobre a minha carta de condução. Eu tirei a carta de condução há 2 semanas, no dia 15 de dezembro, e vou-vos falar sobre a minha experiência, o exame de código, as aulas de código, as aulas de condução e o exame de condução. Eu tirei a carta na escola de condução Isabel e Aredo, em Nelas, mas eles têm várias escolas nesta zona e vou deixar os contactos deles na caixa de descrição, caso vocês queiram tirar a carta e sejam daqui da zona. Eu inscrevi-me na escola de condução em julho, a inscrição foi super rápida, só arranjar o atestado é que demorou mais um bocadinho, mas lá consegui. Inscrevi-me e passado, acho que uma semana, fui logo às aulas de código. A minha experiência no código é assim, não é que tenha sido má, mas é teórica e eu não gosto muito da parte teórica, então custou-me mais um bocadinho. Ao início eu estava super motivada, apontava tudo, que é uma das dicas que eu também dou, vocês levem um caderno, apontem, escrevam tudo. Mas depois eu comecei a desmotivar porque eu fazia testes e parecia que aquilo não estava a dar, e então eu pensei, fogo, como é que eu vou conseguir o código e nunca vou conseguir tirar a carta? Aqueles dramas que nós todos temos. Mas lá fui avançando, fui fazendo cada vez mais testes, até que eu comecei a errar cada vez menos e comecei a ter mais vontade e a ficar muito mais motivada para o código. Fiz algumas aulas, cerca de 11, 12, se calhar, mais ou menos, não tenho certeza, e quando vi que eu já estava a errar poucas questões, neste caso eu fazia imensos testes em casa, por isso é que eu acho que acabei por perceber um bocadinho mais de código, porque fui pesquisando, fui procurando, fui fazendo testes, sabendo porque é que isto estava errado, porque é que isto estava certo. Isto funcionou comigo, mas atenção, pode não funcionar com vocês. E quando eu vi que as coisas estavam melhores e mais estagnadas, eu decidi falar com a Raquel, que é a rapariga que está na recepção, e para marcar exame de código. Então, lá foi o exame, correu tudo bem, ficou... Depois de fazer o exame de código, eu pensei assim, ok, já foi uma fase, agora vamos para outra fase e é a última para eu tirar a carta. Eu já tinha tido experiência de condução, não de andarem na estrada, não é, muitas vezes, mas já tinha experimentado conduzir, andar de carro e creio que acho que isso me ajudou muito para eu conseguir compreender como funciona um carro. Porque eu tive a minha primeira aula de condução, passado 2 semanas de fazer o exame de código, tive essa primeira aula com um instrutor e ele perguntou-me se eu já tinha conduzido, aliás, antes já me tinham perguntado, eu disse que sim, e eu não sei se é assim em todas as escolas, eu sei que há escolas que têm um simulador, mas a minha não tem, então eu passei logo para a condução e andei logo na estrada, fui aqui e ali, andei por todo lado e eu penso que se eu não tivesse já tido alguma experiência, não que seja muita, me iria dificultar um bocadinho mais o processo. Depois, na minha segunda aula de condução, eu mudei de instrutor, que eu, sinceramente, eu adorei. O primeiro eu também gostei, mas o segundo eu adorei. Eu tive sempre praticamente 2 horas de aula, sempre às sextas-feiras, que era quando eu podia, e eu adorei mesmo ter aulas com ele. Eu sentia-me confiante e segura daquilo que eu estava a fazer. E foi mesmo muito rápido a partir de que eu passei para aquele instrutor. Eu fiz a primeira aula com ele, depois fiz outra, ou seja, 4 aulas com ele, e ele falava-me já de marcar o exame de condução. Eu pensava assim, ok, mas eu não tenho assim tanta experiência, não me sinto tão à vontade assim, e ele assim, ok, então perguntou-me quantas aulas é que eu tinha, na altura eu tinha 6, e ele disse assim, então deixas-te chegar para a 10ª e logo falamos. Mas a verdade é que não chegámos à 10ª, ele disse para eu ir marcar exame, e como os exames ainda demoram a ser marcados, eu tive 15 aulas e fui a exame de condução. Pronto, malta, no exame de condução eu estava muito nervosa. No dia anterior ao exame nós fomos conduzir para Tábua, que é onde é o centro de exames. Eu passei o dia a conduzir, mais outro rapaz, e eu estava muito nervosa. Primeiro, Tábua é muito mais trânsito do que aqui, é mais complicado. Eu nunca tinha conduzido lá, então foi um processo de adaptação difícil e rápido, que era para o dia seguinte. Eu fiquei muito nervosa, mas lá no dia do exame, o que é que eles me fizeram? Mandaram-me abrir o capô, fizeram-me 3 perguntas sobre o carro e depois passámos ao exame. A minha perna tremia, mas tremia.
tremia muito, ao mesmo tempo não tremia. Era uma coisa assim muito estranha. Eu estava nervosa e não estava. O percurso foi super rápido. Eu lembro-me de olhar para o relógio quando saí do centro de exames, eram 9h20. Eu cheguei, eram 9h50. Foi mesmo super rápido. Eu fiz estacionamento, andei para a localidade para ir para o estacionamento, saí da localidade, fui para fora da localidade e foi entrar dentro da localidade e ir para o centro de exames. Foi mesmo muito rápido. Eu fui a primeira porque a outra menina não apareceu, e então foi mesmo, malta, não sei explicar, foi tão rápido que eu fiquei assim, como é que é possível? A minha mente estava a complicar mais do que aquilo que é. As minhas dificuldades no código era muito a parte dos metros que se podia estacionar, a que distância é que podia estacionar, por exemplo, uma passadeira, o dos carros serem rebocados ou não, quando é que vão, era assim uma complicação. Então eu sabia, foi mesmo a saber as coisas mais básicas, mais o necessário do código, foi mesmo a arriscar. Na condução, ao início o que é que eu senti mais dificuldades? Não é a arrancar, nem pelo facto do carro ir abaixo, porque a meu ver, os carros da condução estão muito facilitados para conduzir, são a gasóleo, primeiro de tudo, e segundo, eles têm um arranque muito facilitado, mesmo em subidas e tudo, mas era assim, as rotundas. Ao início eu percebi assim, fogo pá, ninguém faz assim as rotundas, é mesmo estranho. E era mesmo as rotundas, sim. E também ter o controlo do carro, porque às vezes há rotundas mais apertadas ou situações assim numa descida maior e em que nós temos que virar para a descida e há um descontrole maior do carro e tem que se perceber quando é que se tem que usar o travão, a embreagem, esse tipo de coisas que eu, ao início, eu fiquei assim, fogo pá, mas isto usa-se. E depois é que percebi que realmente se usa. As dicas que eu vos dou no código é, a meu ver, é fazer muitos exames e tirar claramente todas as dúvidas que vocês tenham. Estar atento diariamente, mas também não nos guiarmos pelo aquilo que os outros fazem, porque nem sempre é o correto. Estas dicas tanto valem para o código como para a condução, porque eu lembro-me que eu nas aulas fazia muita coisa que observava e o instrutor dizia, olha, não é assim, tem que ser de maneira diferente. E é uma adaptação um bocado estranha, porque nós achamos que os nossos pais ou familiares fazem isto desta forma e é o correto, mas não, é mesmo da experiência, já ninguém quer saber, mas para a condução e para passarem no exame vocês precisam mesmo de fazer aquilo como vos dizem. Para o exame de código, a dica que eu vos dou é não mudarem as respostas. Acho que esta é a dica mais ouvida e também já vi testemunhos de pessoas que dizem que mudaram e que realmente lhes correu bem. Eu acho que vocês têm que tomar esta decisão conforme vocês se conhecerem, ou seja, se vocês sabem que se mudam as respostas vai dar porcaria, ou seja, não mudem. Pronto, têm que observar um bocadinho a vossa pessoa e ver o que é melhor para fazerem. As minhas dicas na condução é colocar sempre dúvidas ao instrutor. Por exemplo, eu a todas as aulas tinha sempre dúvidas para colocar, seja do código, porque às vezes nós na condução temos que estar muito mais atentos. Também foi uma das dificuldades que não nomeei, mas temos que estar muito mais atentos a muitas outras coisas, não só ao nosso carro, mas também aos outros e às pessoas que estão à nossa volta e ao código. E surgem sempre coisas que nós às vezes pensamos, no exame o que é que eu faço? Faço isto, faço aquilo. A outra dica para a condução é terem calma. Eu estava bastante nervosa para as minhas aulas, mas era sempre que eu ficava nervosa e depois quando entrava no carro e começava a conduzir é uma sensação completamente diferente, mas também, claro, porque eu gosto de conduzir, sei que há pessoas que tiveram uma experiência muito má na condução e depois também não gostam de conduzir e então acaba por ser um bocado complicado e chato e também às vezes não têm os melhores instrutores. A outra dica é perceber o funcionamento do carro, perceber o porquê que o carro, por exemplo, vai abaixo ou porquê que estão a fazer isto mal e treinar muito também. No exame devemos manter a calma, pensar que nós sabemos aquilo que estamos a fazer, não nos deixar levar pelos nervos ou às vezes os comentários que os examinadores dizem, que eles às vezes fazem de propósito para dar aqueles comentários para uma pessoa ficar assim mais nervosa. E esta dica, a próxima, serve para o exame de condução e para a vida, é sermos os condutores defensivos, não pensarmos só em nós, mas também pensarmos
nos outros, porque no exame tem que ser tudo feito em segurança, ou seja, vocês não se podem pôr em causa nem pôr outras pessoas em causa. Por isso é que o exame tem que ser feito na máxima segurança possível. Se vocês tiverem isto em mente, o exame poderá correr muito melhor. Em relação à escola de condução, eu não tenho nenhuma queixa a fazer, eu adorei a experiência, adorei os instrutores, realmente o código era chato, é mesmo porque é chato, não tem a ver com os instrutores da teórica, e a prática, como eu já adoro a prática e gosto de conduzir, custou-me mesmo muito pouco. Fazendo as contas, eu fiz a inscrição em julho, eu tive no código 3 meses e 1 mês e meio na condução, portanto, para verem a diferença, tinha mesmo preguiça de fazer o código. Depois, no Instagram, eu deixei lá uma caixinha de perguntas, caso vocês me quisessem fazer algumas questões, então eu vou ler as questões e vou responder, se calhar algumas até já respondi em vídeo, mas vou voltar a responder. Quanto tempo é que eu demorei a tirar a carta? Eu já disse, foi 5 meses, 3 meses no código e 1 mês e qualquer coisa, vá, para os 2 na condução. Se eu gostei mais do código ou da condução? Sem dúvida da condução, pessoal. A parte mais difícil para mim, se for no código, sem dúvida decorar tanta coisa. Na condução é mesmo o facto de estar atento a tudo, mas literalmente a tudo. Perguntaram-me também os conselhos que eu dou. Basicamente os conselhos foi as dicas que eu dei anteriormente. Portanto, acho que já respondi a tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.